Saudações, família! Sejam muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Preparem-se para mergulhar em um dos capítulos mais sombrios da história do submundo organizado. Hoje vamos explorar as disputas de um dos nomes mais temidos e controversos do século XX, Pablo, o El Patrón, um nome que ressoou como trovão nas colinas da Colômbia, espalhando temor e conquistando inimigos em tretas que pareciam não ter fim. Mas o que levou esse homem a se envolver em disputas que colocariam a própria Colômbia de joelhos? No final dos anos 70 e início dos anos 80, Pablo já havia se tornado o líder supremo de Medellín. Seu império alcançava desde as selvas da Colômbia até as ruas de Nova York, trazendo consigo um poder inimaginável e inimigos em todos os lados. Mas com grande poder vem uma grande resistência. Rivais, organizações, o governo colombiano e até mesmo os estadunidenses se tornaram alvos de Pablo em uma série de disputas malucas. Ele não media esforços para eliminar qualquer um que ousasse cruzar seu caminho, mesmo que isso significasse transformar seu país em um caos. No vídeo de hoje vamos detalhar as principais disputas de Pablo, desde as tretas contra Cali até os confrontos com o Estado. Quem eram seus inimigos? Como ele se mantinha à frente? E mais importante, o que levou ao início de seu declínio? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. A ajuda de vocês é fundamental para que possamos melhorar cada vez mais. Prepare-se para entender como Pablo, o homem que controlava um grande império, acabou sendo perseguido até os confins da selva colombiana. Em 1986. Naquela manhã de 25 de julho de 2016, Juan Pablo chegou ao meu apartamento muito agitado. Fiquei preocupada quando ele disse que tinha algo para me mostrar no celular. Já acostumada às más notícias, pensei que havia acontecido alguma coisa. No entanto, fiquei aliviada porque não era nada disso. Ele abriu uma mensagem que havia recebido e me explicou que era de Aaron Seal, filho do piloto norte-americano Barry Seal, assassinado 30 anos antes, segundo as investigações por ordem de Pablo. Era inacreditável que alguém quisesse contatá-lo, falar do acontecido, enfrentar o passado. As palavras de Aaron eram impressionantes. Meu nome é Aaron Seal e meu pai foi Barry Seal. Tenho certeza de que você está tão familiarizado com esse nome quanto eu com o de seu pai. Li que buscou a reconciliação com pessoas do passado de seu pai, e você é um grande homem por isso. Entrei em contato com aqueles que puxaram o gatilho e mataram meu pai, e disse a eles que os havia perdoado. Só quero que saiba que há muito tempo perdoei seu pai por ter supostamente pagado pelo assassinato de meu pai. Eu me aproximo humildemente para lhe pedir que perdoe meu pai, por ter estado disposto a depor contra seu pai e seus sócios. Meu pai estava apenas tentando salvar a pele e no fim pagou o preço. Só quero que saiba que não há ressentimentos de minha parte nem de minha mãe. Mais que a maioria, eu posso entender como sua vida foi difícil. Meu caminho foi áspero também, mas o Senhor foi minha rocha. Não me ofenderei se decidir não me responder. Que Deus o abençoe. Aaron. Meu filho não hesitou nem um segundo em responder, e depois de várias trocas de e-mails e uma videoconferência, encontraram-se em 27 de setembro daquele ano, na cidade do México. Horas depois, ele me ligou e disse, emocionado, que a conversa havia sido muito boa, porque falaram de suas histórias pessoais, mas também de seus pais, que cometeram erros graves que lhes custaram a vida em diferentes circunstâncias.
Como meu marido morreu é mais que sabido, mas o encontro de Sebastian com Aaron confirmou muitas coisas e propiciou outras novas sobre as causas que levaram Pablo a mandar seus homens localizarem Barry Seal nos Estados Unidos e matá-lo. O que aconteceu em 19 de fevereiro de 1986, no estacionamento do Exército da Salvação, na cidade de Baton Rouge, estado de Louisiana. O comovente encontro de Aaron e meu filho permitiu abrir outra porta. Um encontro meu com a viúva de Barry Seal. Mas até o fechamento deste livro, tentamos nos encontrar em vários lugares da América Latina e por uma razão ou outra não conseguimos. Tenho a convicção de que se isso acontecer, marcará um antes e um depois para nós, como mulheres. Na Colômbia, a morte de Seal passou praticamente despercebida. Alheia a esses eventos, naqueles dias eu organizava uma festa familiar no edifício Mônaco para comemorar os 9 anos de Juan Pablo, em 24 de fevereiro de 1986. Eu queria lhe dar um presente muito especial para não cair no lugar comum de roupa ou joia. Por isso, optei por algo que havia comprado recentemente, com a ideia de que o guardasse como um tesouro. Um cofre com as cartas de amor originais que Manuelita Sáenz escreveu ao libertador Simão Bolívar. Hoje ele é adulto e me disse que sente orgulho de ter conservado essas peças. Pouco antes de cortar o bolo, Pablo apareceu sem avisar, mas disse que não podia demorar muito. Batemos as fotos de praxe, ele comeu o bolo inglês e foi muito carinhoso com Manuela e Juan Pablo. Antes de ir, meia hora depois de chegar, entregou uma carta ao menino e lhe deu um abraço. Como sempre, sua presença fugaz me deixou um sabor agridoce na boca, porque eu não me acostumava a viver cada momento da vida com e sem marido. Quando a festa acabou, li a mensagem que Pablo escreveu a seu filho. Hoje você está completando 9 anos, já é um homem, e isso implica muitas responsabilidades. Quero lhe dizer, hoje, que a vida tem momentos lindos, mas também momentos difíceis e duros. E esses momentos, difíceis e duros, são os que formam os homens. Sei com absoluta certeza que você enfrentou os momentos difíceis de sua vida sempre com muita dignidade e muitíssima coragem. Naquela época eu tinha 24 anos. E me entristece não ter compreendido no momento que com aquela mensagem Pablo estava roubando a infância de Juan Pablo, porque punha sobre seus ombros responsabilidades superiores às suas forças. Fico indignada por não ter reclamado pelo conteúdo dessa carta. Pablo desapareceu de novo, e nos meses seguintes vivemos certa normalidade no edifício Mônaco. Por isso, eu tentei construir uma rotina ao redor de meus filhos e minha família. O entorno era importante, e isso incluía a decoração do apartamento, na qual eu privilegiei a cor e o frescor. E como eu gostava do melhor, contratei uma empresa que todas as semanas mandava de Bogotá rosas brancas e vermelhas de exportação, bem como antúrios e gladiolos. Uma especialista fazia os arranjos nos cerca de 20 vasos que tínhamos na cobertura, inclusive nos banheiros. Naqueles dias, eu também estava muito ocupada com os preparativos da primeira comunhão de Juan Pablo, programada pelo Colégio São José, para o sábado, 16 de agosto de 1986. Como a cerimônia estava prevista desde o início do ano, eu havia tomado precauções suficientes para que meu filho vivesse um momento inesquecível. Por essa razão, fui à Suíça, porque haviam me dito que nesse país europeu eu encontraria os melhores arranjos para esse tipo de celebração. De fato, em Genebra, encontrei uma loja especializada em convites para a primeira comunhão, e mandei fazer uma centena deles, em papel linho com uma fita amarela de cetim. Em outro lugar, naquela cidade, também encontrei uma fábrica de chocolates suíços, famosos no mundo por seu sabor e por serem embalados em uma caixa amarela quadrada, com uma tampa contornada de flores de papel crepom, em tons de amarelo e pastel. Uma obra de arte.
Da Suíça fui a Roma, na Itália, comprar a roupa da primeira comunhão. Era de linho azul com degradê de tons de cinza e a gravata tinha detalhes vermelhos que davam realce e beleza ao traje. E em Milão comprei os vestidos para Manuela e para mim. No dia marcado, a cerimônia foi realizada na escola e quem acompanhou Juan Pablo foram seus avós e meu irmão Carlos, que representou Pablo, porque ele continuava sendo um fugitivo da justiça. Fiquei triste ao notar Juan Pablo com os olhos úmidos por ver seus colegas radiantes, cercados por seus pais e suas famílias. À tarde, fizemos uma grande festa no edifício Mônaco, e como já era costume, Pablo apareceu sem avisar, acompanhado por Fidel Castanho e Gerardo Kiko Moncada. Ficaram 2 horas conosco e depois foram para uma casa esconderijo conhecida como El Paraíso, onde nos esperariam para continuar a celebração. Horas depois, meus pais e nós fomos ao lugar combinado. Cortamos um bolo e tiramos algumas fotografias. Apesar desses momentos agradáveis, não nos deixavam em paz os sobressaltos causados por informações de meios de comunicação sobre meu marido. As notícias falavam do avanço dos processos judiciais por diversos delitos e a solicitação de extradição dos Estados Unidos. Ele aparecia muito de vez em quando no edifício Mônaco, mas enquanto isso eu ia sabendo pelos noticiários dos graves fatos que abalavam o país e que quase imediatamente repercutiam diretamente em nós. Como em 17 de novembro de 1986, quando na periferia de Bogotá ocorreu o assassinato do coronel da polícia Jaime Ramírez, que em março de 1984 havia dirigido a ocupação do complexo de produção de cocaína de Tranquilândia, em Los Llanos del Yari, Caquetá. De fato, menos de 12 horas depois do homicídio do coronel, o exército tomou o edifício em busca de Pablo. Dezenas de soldados chegaram em caminhões e tomaram os 7 andares, enquanto um coronel e vários suboficiais se dirigiam à cobertura onde eu estava com meus filhos. O que aconteceu nessa blitz me causou um sabor amargo, porque eu sabia que o confronto entre meu marido e as autoridades pioraria pouco a pouco, em detrimento de quem estivesse no meio. "Onde está esse filho da puta?" perguntou-me o coronel, sem esconder o ódio que sentia por meu marido. "Coronel, eu me separei dele faz muito tempo." A desculpa não adiantou muito, porque bem nesse momento Pablo ligou. Alguém devia ter lhe contado que estávamos sofrendo uma blitz. Um dos militares atendeu ao telefone e meu marido deve ter dito palavras muito feias, porque imediatamente o coronel me pegou pelo braço com força, empurrou-me para o closet e fechou a porta. "Mostre-me então que camisola vai pôr hoje à noite para esse matador de policiais, magistrados e gente inocente", disse aos gritos, colocando-me em frente a um espelho. Tremendo e em pânico, não tive opção senão pegar uma peça íntima de uma gaveta e mostrá-la a ele, porque o oficial estava furioso. Aqueles instantes pareceram eternos, e eu só pedi a Deus que me livrasse dele. Por sorte, o barulho de armas e passos no quarto o forçaram a abrir a porta. 3 horas mais tarde, depois de revistar palmo a palmo o edifício, os militares foram embora frustrados, porque não encontraram rastro algum de Pablo. Mas eu fiquei devastada. As ações cada vez mais violentas de meu marido, como as citadas pelo coronel, o assassinato do magistrado da Corte Suprema, Hernando Baqueiro, do juiz Gustavo Zuluaga e do coronel Ramírez, apesar de que depois ficou provado de que não havia sido ele, ocorridos em julho, outubro e novembro daquele ano, repercutiam diretamente sobre mim. Naquela batida eu fui a acossada e não tive possibilidade alguma de reclamar ou dizer alguma coisa. Só me restava ficar em silêncio e suportar a indignação. Horas depois, Pablo ligou de novo e, chorando, eu lhe contei o que havia acontecido. Dava para ver sua fúria e ele não disse nem mais uma palavra.
Logo nos despedimos. Passaram-se várias semanas sem notícias dele, até que na manhã de 18 de dezembro de 1986, chegaram vários homens seus e me disseram que Pablo estava nos esperando em um esconderijo. Imaginei que a decisão repentina se devia à possibilidade de que as autoridades tomassem o edifício Mônaco de novo, porque o país estava abalado pelo assassinato do diretor do jornal El Espectador, Guillermo Cano, ocorrido na noite anterior. As coisas deviam estar muito complicadas, porque pela primeira vez, os homens de Pablo, diferentes dos que iam nos buscar normalmente, disseram que tínhamos que pôr uma venda nos olhos, porque era melhor que não soubéssemos aonde estávamos indo. Se vocês forem pegos, é possível que os obriguem a dizer onde o patrão está, disse um deles ao pegar uns lenços com que devíamos cobrir o rosto. Era uma situação nova e desagradável, mas eu sabia que não tinha como reverter a ordem de meu marido. Ter que vendar os olhos seria frequente nos anos seguintes. 2 horas depois de sair do edifício, encontramos Pablo em uma casinha rural, mas não consegui identificar o lugar, que tinha clima temperado. O ambiente que encontrei não era dos mais agradáveis e estava arrasada por termos tido que pôr vendas nos olhos. Por isso, logo de cara, briguei com o Pablo por causa do homicídio do jornalista. Nos noticiários, ele era o acusado. Foi muito doloroso ver pela televisão o desenrolar dos acontecimentos posteriores ao assassinato de Cano, ocorrido quando ele saía do jornal bogotano. Pela primeira vez, as rotativas dos jornais pararam, as rádios suspenderam a transmissão de notícias e os canais de TV deixaram de passar os noticiários. Naquela época, Mário, meu irmão, estava escondido nas Ilhas do Rosário e conversamos vários minutos pelo telefone. Uma frase sua foi muito eloquente. Com isso, Pablo fudeu nossa vida. Em um desses dias de clausura, quando o Pablo saiu de nosso quarto, notei que levava um dicionário Larousse de bom tamanho debaixo do braço. Ele se sentou no sofá para consultá-lo, e eu me aproximei, intrigada, para lhe perguntar o que estava procurando. Ele explicou que estava elaborando umas cartas e precisava do dicionário para ser bem preciso nos termos que usaria. Depois, pegou um bloco de papel tamanho carta em sua escrivaninha e começou a escrever. Entendi que ele não queria mais falar sobre o assunto. Como sempre, ele havia dito meia verdade, porque tempos depois, quando falei sobre vários assuntos com Neruda, assessor de meu marido na redação de seus discursos na prefeitura de Envigado e depois no Congresso, comentei que havia me chamado a atenção que meu marido usasse aquele dicionário, e ele me contou que, embora Pablo sempre fosse cuidadoso para mandar mensagens escritas, no dia do Larousse estava revisando a redação dos comunicados de Los Extraditables, os Extraditáveis, uma organização clandestina que havia acabado de nascer e cujo objetivo principal era lutar contra a extradição. Vitória, os Extraditáveis expediram o primeiro comunicado em 6 de novembro e ganharam alguma coisa, porque em 12 de dezembro a Corte Suprema derrubou pela primeira vez o Tratado de Extradição com os Estados Unidos. Mas, 2 dias depois, o governo expediu outro decreto revivendo-o e o El Espectador publicou um editorial intitulado Se le hago la fiesta a los mafiosos, a festa dos mafiosos miou, e veja só o que aconteceu. Depois, ele soltou uma frase enigmática com a qual encerrou a conversa. Pablo não vai parar, Vitória. Descubra o que ele ia fazer com Belisário Bittencourt depois de deixar o governo e entregar o poder a Virgílio Barco. Ele mudou de assunto e nunca mais falamos sobre isso. Mas, bem no fundo, restou-me uma inquietude em relação ao que ele havia querido dizer. Fui saber muitos anos depois da morte de Pablo, quando voltei a Medellín para resolver uns assuntos pessoais e encontrei pessoas que haviam sobrevivido à guerra.
Perguntei a uma delas, com quem meu marido havia mantido uma estreita proximidade até antes de ir para o La Catedral em 1991, sobre Bettencourt, e o que me contou deixou-me horrorizada, porque a maldade de Pablo havia ido longe demais. Não tinha limites. Segundo essa versão, Pablo decidira se vingar de Bettencourt, que após o assassinato do ministro Rodrigo Lara, em 1984, autorizara a extradição de muitas pessoas aos Estados Unidos, apesar de meu marido considerar que o mandatário havia se comprometido a não fazer isso. A fonte me revelou que, segundo o que haviam lhe contado, Pablo decidira sequestrá-lo e confiná-lo para sempre na selva depois da sucessão presidencial, em agosto de 1986. Para isso, mandara Godoy, um dos seus homens, construir uma cabana sem janelas em algum lugar da selva, entre Urabá e Chocó. Em pouco tempo, Godoy encontrou o lugar adequado, e depois de 2 meses de trabalho com vários ajudantes, acabaram de construir uma espécie de casa-cadeia. Os homens de Pablo fizeram várias tentativas, mas graças a Deus, Bettencourt estava muito bem protegido, e por fim, o curso dos acontecimentos levou Pablo a descartar a ideia. 1987. A Fazenda Nápoles foi confiscada pela primeira vez em 1984, quando o Estado declarou guerra ao meu marido e ao narcotráfico, por conta do assassinato do ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla. Eu nunca soube como ele conseguia, mas a verdade é que durante muitos anos, Pablo deu um jeito para que ficássemos ali, sem restrição alguma. Assim aconteceu em meados de janeiro de 1987, quando ficamos vários dias na fazenda. Quando Pablo voltou, decidiu que voltaríamos pela estrada, porque queria dirigir até Medellín, deixar-nos no edifício Mônaco e depois se esconder em uma das casas. Grande erro, porque 2 horas depois enfrentaríamos uma das piores experiências de nossa vida. Pablo estava dirigindo uma caminhonete Toyota e eu estava ao seu lado com Manuela. Atrás, Juan Pablo e Carlos Leder. Na frente, iam 2 veículos, um com Otto, Mugri e Pasquim, e outro com Luigi e Dolly, que tinham que se comunicar entre si a não mais de 2 quilômetros de distância para não perder o sinal de rádio. Era um dia ensolarado e não havia muitos carros na estrada. Pablo dirigia em um bom ritmo. Quando estávamos na metade do trajeto, Luigi avisou que havia acabado de passar pelo pedágio de Corconá, a meio caminho de Medellín, e que vira uma tropa da polícia com 4 homens uniformizados. Meu marido prosseguiu, e eu comecei a me perguntar por que não parava. Pensei que algo ruim ia acontecer. Leder deve ter lido meu pensamento, porque disse: "Pablo, melhor não irmos todos no mesmo carro, não acha?" "Sim, eu sei. Espere, que antes desse pedágio há uma curva, e da parte alta da montanha podemos ver o que está acontecendo." De fato, Pablo fez a curva e estacionou em frente a um restaurante, de onde se podia observar a tropa. Depois de alguns segundos, disse a Otto por rádio que estacionasse ao seu lado para mudar de carro, porque preferia que eu dirigisse a caminhonete até Medellín, com Juan Pablo e Manuela. Leder desceu do carro com o fuzil na mão. Pablo seguiu com sua Sig Sauer na cintura e eles foram para o banco de trás do Renault 18. Otto acomodou no porta-malas a mochila de meu marido e a de Leder, e também uma sacola com comida em refratários que eu havia preparado para Pablo. Fui dirigindo até o pedágio e fiquei atrás de 2 veículos na fila para pagar. Nesse instante, vi pelo espelho que o Renault 18 se aproximava na contramão, e quando chegou à cabine do pedágio, Leder pôs a cabeça para fora da janela com a metralhadora à vista e gritou: "Somos agentes do F2, não atirem." Aí começou um tiroteio impressionante, e ficamos no meio do fogo cruzado. Foi tudo muito rápido. Um policial sacou seu revólver e atirou no vidro de trás do carro, e da janela do passageiro, Otto atirou em outro policial,
que conseguiu se jogar em um bueiro. Pasquim disparou uma rajada de balas com seu fuzil. Por fim, ouvimos pneus cantando e o Renault 18 saiu dali a toda velocidade. Esses momentos são inenarráveis. Eu tremia de pânico, temia o pior, mas sabia que tinha que me fazer de desentendida, como se não tivéssemos nada a ver com o que estava acontecendo. Olhei para o banco de trás e vi Juan muito assustado, protegendo a irmã com seu corpo. Ela chorava desconsoladamente. O caos era total. Só se ouviam gritos e pedidos de ajuda. Um instante depois, chegou um policial e me disse para não pagar o pedágio e sair dali. Mas um homem à paisana, com uma pistola na mão, disse que não, porque havia visto que os homens que provocaram o tiroteio desceram da caminhonete que eu dirigia. A seguir, os policiais apontaram suas armas para nós, mandaram-nos descer e nos revistaram bruscamente. Depois, junto com umas 20 pessoas que também estavam no pedágio, levaram-nos a uma casinha onde funcionava a administração. Ficamos em pé ali cerca de 5 horas. Manuela chorava porque era hora de tomar a mamadeira e trocar a fralda. Eu me sentia impotente diante da indiferença dos policiais que não entendiam minhas súplicas para que me permitissem atender a minha filha de apenas 2 anos e meio de idade. Vocês vão ver, filhos da puta, o que vamos fazer. Dessa não vão se safar, narcotraficantes assassinos. Gritavam os policiais pelas janelas depois de saber que haviam estado bem perto de Pablo Escobar. Por fim, um policial mandou que o acompanhássemos, porque havia recebido ordem de nos levar à delegacia de Antioquia, situada em Medellín. Sentamo-nos no banco de trás da caminhonete e durante boa parte do trajeto, o policial que dirigia ficou me insultando por ter parido filhos de um bandido. Já na sede da polícia, descemos da caminhonete. Eu carregava a Manuela dormindo no colo, enrolada em sua manta. O comandante, Coronel Valdemar Franklin Quintero, estava nos esperando. Ele puxou com tanta força a bolsa com as coisas da menina e a manta que quase derrubou a criança no chão. Levem essa filha da puta e os filhos daquele depravado ao calabouço, gritou, e seus homens correram para cumprir a ordem. Por favor, deixe pelo menos a manta da menina e a bolsa para eu poder alimentá-la. Ela está há horas sem comer e no pedágio não nos deram nem um copo de água. Aqui vai ser igual? Disse eu soluçando. Mas ninguém respondeu, e o coronel se afastou com um olhar que refletia um profundo ódio por meu marido. À 1h30 da madrugada, quando a atividade havia diminuído, uma policial apareceu e me entregou uma mamadeira pronta. Agradeci infinitamente seu gesto, mas não entendia por que tinham que torturar daquele jeito meus filhos, por causa das ações do pai deles. Minutos depois, Manuela estava tomando a mamadeira, quando de repente o advogado José Aristizabal apareceu. Senhora, venho em nome do patrão. Ele está bem, e não se preocupe, amanhã atiro daqui. O mais importante é que vou levar seus filhos à casa da avó Nora. Entreguei a menina e o Juan Pablo saiu atrás do advogado, que se dirigiu a uma casa na Transversal Superior, onde Pablo, Léder, Otto, Mugri e Pasquim os esperavam. Meu marido mandou que levassem Manuela para minha mãe e que deixassem o menino com ele. No dia seguinte, Aristizabal foi me buscar na delegacia. E enquanto me levava para o edifício Mônaco, contou-me que Pablo estava furioso por causa do que Manuela havia passado. Não esqueço a expressão de seu marido, senhora. Foi o único momento em que o vi chorar. Escute o que ele me disse. Doutor, quem é mais bandido? Eu, que escolhi ser? Ou aqueles que, validos da majestade e da autoridade, ultrajam meus filhos e minha esposa inocentes com seu uniforme de polícia? Responda, doutor, quem é mais bandido? Sem dúvida, esse episódio aprofundaria gravemente a aversão de Pablo pela polícia, porque, conforme disse ao advogado Aristizabal,
Ele vingaria a atitude dos policiais para conosco e, em particular, para com Manuela, por lhe negar a mamadeira. Era um rancor incubado de muitos anos, desde quando Pablo e alguns amigos jogavam pedras nas viaturas no bairro La Paz, quando os policiais faziam rondas de vigilância, e o xingavam de todos os tipos de palavrões. 2 semanas depois do incidente de Corconá, em 4 de fevereiro de 1987, recebi a ligação de uma amiga do colégio, que disse para eu ligar o rádio. Assim fiz, e fiquei muito preocupada ao ouvir que a polícia havia capturado Leder em uma fazenda no município de El Retiro, a 36 quilômetros de Medellín, e que ele seria extraditado imediatamente aos Estados Unidos. Pelo que me contaram, nesse dia meu marido estava na fazenda Nápoles e viu no noticiário as imagens do instante em que levavam Leder para o avião que o levaria aos Estados Unidos. Pablo ficou furioso e teve uma reação inesperada. Jogue-se nas hélices. Eu faria isso. Eu não me deixaria levar nem fudendo. Prefiro me jogar nas hélices para morrer a entrar nesse avião. 3 dias depois da extradição de Leder, houve outra batida no edifício Mônaco, dessa vez da polícia. O oficial no comando chegou à cobertura com 20 homens armados com fuzis que puseram contra a parede 2 seguranças e as empregadas. Juan Pablo e Manuela estavam dormindo ainda, porque eram 6 horas da manhã. Eu havia acabado de levantar e a atitude hostil dos policiais me deixou em pânico. Senhora, onde está aquele monstro? A senhora tem que saber onde ele se esconde. E se não nos disser agora, vamos prendê-la. Juan Pablo se levantou ao escutar o tumulto e ficou ao meu lado. Chorava e estava muito assustado. Em voz baixa tentei tranquilizá-lo e disse que não se preocupasse, que não ia acontecer nada. Capitão, se vocês, que têm toda a inteligência do mundo, não sabem, como eu vou saber, se não o vejo nunca? Além do mais, ele não me diria onde se esconde. O oficial não gostou nadinha de minha explicação e mandou revirar o apartamento para encontrar dinheiro, droga e armas. A busca durou cerca de 6 horas, eternas, e quando acabou, o capitão me fez uma advertência. Diga a esse criminoso que vamos encontrá-lo, como já encontramos seu amiguinho. Quando soube da busca, 2 dias depois, Pablo mandou vários homens nos buscar, e nos encontramos em um apartamento em algum lugar em Medellín. Ele estava preocupado, mas também com muita raiva. Pablo, o que você vai fazer agora? Ele não respondeu à pergunta. A única coisa que disse foi que teríamos que aumentar as medidas de segurança em torno de nossa família. Muito tempo depois, quando a clausura nos obrigava a ficar escondidos por um longo tempo, eu perguntei a Pablo se eram verdade os comentários que diziam que ele havia entregado Leder. Não, Tata, jamais me ocorreria uma coisa dessas. Com extradição não se brinca. É verdade que ele estava mal, vivia drogado e havia gastado quase todo o seu dinheiro, mas sempre tivemos um bom relacionamento, e eu até lhe dei uma mão quando deu aquela mancada com o rolo. Ele não disse mais nada, e eu fiquei intrigada com a menção que havia feito de Rolo, um homem alto que trabalhava para ele, mas com quem nunca tive relação alguma. Uma das empregadas, a quem encontrei em Medellín anos depois, contou-me que estava na cozinha da casa principal de Nápoles, no momento exato em que um alvoroço em volta da piscina a obrigou a se esconder embaixo de uma mesa. Segundo o seu relato, Leder havia matado Rolo com um tiro de fuzil, porque estava flertando com uma garota de quem ele gostava. E acrescentou que meu marido ficara furioso e mandara tirá-lo de helicóptero da fazenda e levá-lo a outra.
Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Em 27 de junho de 1987, 4 meses depois da extradição de Leder, meu marido apareceu no edifício Mônaco. Estava radiante. Fazia muito tempo que eu não o via assim. E ele tinha motivos para estar feliz, porque a Corte Suprema de Justiça havia acabado de eliminar a figura da extradição e, por conseguinte, os processos judiciais contra ele perderam vigência. Como me explicou, o ministro da Justiça, José Manuel Arianas, seria obrigado a cancelar cerca de 100 de autos de detenção com fins de extradição, entre eles o dele. Sem pendências com a Justiça, Pablo voltou a morar conosco, como não acontecia já havia 3 anos e 9 meses. De certa maneira, recuperamos nosso lar, para a felicidade de Manuela e Juan Pablo, que por fim tiveram um pai que os levasse à escola. No entanto, durante esse tempo, meu marido ficou cercado de um incômodo aparato de segurança. Quase sempre se deslocava com pelo menos 10 Land Cruiser, com 4 ou 5 guarda-costas em cada uma, armados com pistolas e fuzis AK-47 legalmente amparados. É curioso, mas Manuela, que naquela época tinha apenas 3 anos de idade, hoje recorda nitidamente a estranheza que lhe causava chegar ao jardim de infância Gênesis com seu pai e um monte de homens armados. Claro, tamanho aparato causava inconvenientes, como o que aconteceu um dia com Pablo e meu irmão Mário, quando transitavam por uma rua de Medellín. Morrendo de rir, Pablo me contou naquela noite que estava dirigindo uma das caminhonetes, com Mário a seu lado, com uma metralhadora embaixo do banco, quando 4 policiais de moto detiveram a caravana para verificar os documentos e as licenças. Todos os seguranças começaram a entregar as armas, mas quando foi a vez de Mário, ele pegou sua poderosa metralhadora e apontou para os policiais desprevenidos. E então disse: "Pablo, esse bando de maricas é que cuida de você? 4 policiais tiraram as armas de 50 guarda-costas? É esse tipo de leão que o protege? Você está ferrado. Por favor, senhores policiais, devolvam as armas para evitarmos problemas maiores." Surpresos e assustados, os agentes fizeram um gesto, indicando que a caravana prosseguisse. Durante esse período de tranquilidade, Pablo ficava conosco a maior parte do dia, mas, como sempre, vinha com a desculpa de que tinha uma reunião de negócios, saía e voltava de madrugada. Era evidente que suas reuniões não eram mais que encontros com a amante da vez. Lembro que ele usava roupas comuns, jeans e camisa, mas não perdeu o costume de usar tênis com cravos de borracha, especiais para sair correndo caso a lei chegasse. No entanto, como com Pablo nada era para sempre, na noite de 11 de outubro desse ano, 1987, 3 meses e meio depois de permanecer conosco, ele entrou na clandestinidade de novo, dessa vez pelo assassinato do ex-candidato à presidência e líder da União Patriótica, Jaime Pardo Leal. Antes de partir, ele me disse que não tinha nada a ver com esse crime, mas certamente o responsabilizariam, e por isso preferia se esconder de novo. Dito e feito, porque menos de 12 horas depois houve uma nova busca no edifício Mônaco, dessa vez pelo Exército. A chegada de caminhões lotados de homens uniformizados estava se tornando o pão de cada dia. Não me engano se afirmo que no momento mais complexo da guerra, o edifício Mônaco foi revistado 3 vezes por semana.
Quando a portaria me avisava que o exército estava embaixo, eu já sabia que o quarteirão e o edifício estavam cercados, que os soldados haviam ocupado os porões e começado a tomar andar por andar, e que não tardariam a chegar à cobertura pelas escadas e o elevador. Assim foi. Os militares cercaram os 2 terraços e levaram todas as pessoas que encontraram no caminho para a sala principal ou a de jantar, e as puseram de frente na parede, com as mãos para o alto e o fuzil nas costas. O major do exército que estava no comando me perguntou, ameaçador, pelo paradeiro de Pablo. Como sempre, eu respondi que ele não morava conosco. De repente, um soldado pôs o fuzil nas costas de Sofia Vergara, irmã de Teresita, a mulher que cuidara de Pablo durante boa parte da vida, e lhe perguntou com brusquidão como se chamava. Ela, tremendo, respondeu, Maria del Carme Ramírez, e o militar mandou que mostrasse a identidade. Aos 65 anos, ela pensou o pior, pois havia mentido seu nome e sobrenome, e começou a chorar muito aflita. Intercedi e disse ao soldado que tivesse compaixão por ela, mas ele respondeu que a levaria presa. Ele a acossou por um longo tempo, até que no fim da tarde, depois de 6 horas de busca, o major do exército disse que era hora de ir. A partir desse momento, Sofia ficou conhecida como Maria del Carmen Ramírez. Pablo estava escondido havia várias semanas já. Até que um dia, Pasquim chegou e me disse que meu marido pedira para eu ajeitar o apartamento do 3º andar do edifício. Um amigo dele, Jorge Pabon, ficaria hospedado ali por um tempo. Achei estranho, porque a ideia original, quando construímos o edifício, era alugar alguns apartamentos embaixo para ajudar nos gastos. Eu não tinha como lhe perguntar o que estava acontecendo. Então, enquanto podia, pedi o favor à decoradora de me ajudar a ajeitar o 3º andar. E para isso, tiramos vários móveis italianos do depósito. Minha primeira impressão de Pabon, conhecido como negro, foi de alguém pouco confiável e de aparência ruim. E com o passar dos dias, comecei a notar homens grandes, musculosos e feios em vários andares do edifício. Minha preocupação só crescia, e avisei Pablo por meio de um mensageiro. Até que, uma noite daquelas, ele apareceu de novo. Eu estava tão preocupada que mal o cumprimentei. Pablo, quem você pôs para morar aqui no edifício? Tata, não se preocupe. É um grande amigo. Ele é muito especial para mim. Pablo, esses sujeitos são assustadores. E um dia desses vão nos matar aqui. Não, meu amor, que ideia. Você tem cabeça de mármore, como diz minha mãe. Você some e só deixa poeira para trás. Já estamos vivendo trancados nessa mansão e nem sequer podemos andar pelos arredores do edifício, nem descer para jogar tênis. Não houve jeito. Pablo foi e o negro Pabon ficou, apesar de meu pranto e desespero. Pouco depois entendi. Pablo me contou que tinha uma dívida de gratidão para com Pabon, porque em 1976, quando estivera preso na penitenciária de Bela Vista com Mário, meu irmão, e Gustavo, seu primo, o negro os salvara de um ataque, porque os demais presos achavam que eram infiltrados da polícia. Haviam deixado de se ver desde então, e agora o negro havia procurado Pablo em um lugar conhecido como La Isla, no município do Penhol, e lhe pedira ajuda, pois acabara de voltar ao país depois de 2 anos preso em Nova York por tráfico de entorpecentes. Pablo gostava dele, e por isso lhe oferecera ficar no edifício Mônaco enquanto procurava onde morar. Não sei se Pablo media as consequências do que estava fazendo, mas a verdade é que a chegada desse homem mudaria nossa vida a tal ponto que em pouco tempo ele seria o detonador de mais um confronto, no meio do qual, mais uma vez, Manuela, Juan Pablo e eu ficaríamos presos. 1988. Os gritos de Juan Pablo pedindo ajuda me acordaram. Assustada, tentei me mexer,
mas notei que estava presa entre o colchão e uma parte do teto do quarto que havia caído sobre minhas costas. O menino dizia que não conseguia respirar e fiquei tão preocupada que comecei a me contorcer para me livrar do peso que me oprimia. Como eu não sabia o que estava acontecendo, pensei que havia caído no porão do edifício e que se passariam muitos dias até que nos encontrassem. Só pude gritar a Juan Pablo que tivesse paciência, que logo nos encontraríamos. De tanto forçar, caí em um buraco, e quando consegui sair, olhei para cima e vi o céu. Ao fundo, ouvia-se o eco de pessoas pedindo ajuda. Entre um tapete de escombros e pregos enormes que sobressaíam do teto caído, consegui ir até Juan Pablo. Mas escutei os soluços de Manuela e decidi correr para ver como ela estava. Fiquei aliviada ao vê-la sã e salva nos braços da babá, mas quando me voltei, fiquei aterrorizada, porque a guarnição de uma das janelas de alumínio do quarto havia caído no berço dela enquanto tomava a mamadeira. Agradeci a Deus por ela ter sofrido apenas um arranhão na testa. Voltei para buscar Juan Pablo, que continuava preso entre uma laje de concreto e sua cama. Tentei descobrir um jeito de tirá-lo dali e vi que uma pequena escultura do mestre Fernando Botero, que repousava no criado mudo dele, havia suportado o peso do teto e, por milagre, evitara que o esmagasse. A situação limite em que eu me encontrava me permitiu, de uma maneira sobrenatural, levantar um dos cantos da laje de cimento e o menino conseguiu sair por ali, mas com grande dificuldade. No meio de um desastre desses, a única coisa que eu queria era sair dali com meus 2 filhos. Mas quando encontramos uma lanterna e iluminamos a escada, vimos tamanha quantidade de escombros que era impossível descer. Então tocou o telefone da cozinha e Marina, uma das empregadas, disse que era Pablo. Mister, vão nos matar, disse eu, desesperada. Calma, Tata, já estou mandando buscar vocês, falou meu marido. Mas eu repliquei chorando que queria ir para a casa de minha mãe. Quando desliguei, Marina me disse que Pablo já havia ligado para perguntar por nós, mas ela não pudera dizer como estávamos, porque não conseguira chegar ao 2º andar da cobertura, pois o teto da escada havia desmoronado. Continuávamos presos, por isso eu gritei o mais que pude pedindo ajuda. Minutos depois, 2 guarda-costas abriram um espaço pelo qual conseguimos descer ao 1º andar do edifício. Marina me entregou um par de sapatos que encontrou jogados por ali, mas Juan Pablo teve que descer descalço, com o risco de se cortar no mar de estilhaços, ferros retorcidos e vidros. Enquanto descíamos pelas janelas, se via a dimensão da catástrofe. Pessoas feridas nos edifícios próximos e ruínas, muitas ruínas. Haviam-se passado poucos minutos desde o momento em que os gritos de meu filho me acordaram abruptamente e eu continuava sem a menor ideia do que tinha acontecido. A única coisa que me passou pela cabeça foi que um forte tremor sacudira a cidade. Quando chegamos à garagem do térreo, entramos em uma caminhonete estacionada na área de visitantes, bem perto da portaria principal do edifício. O segurança que ia dirigir veio a mim e disse que percorrera os arredores e que tudo indicava que um carro-bomba havia explodido na parte posterior do edifício. Eram cerca de 6 horas da manhã, de 13 de janeiro de 1988. Quando estávamos saindo, chegou uma de minhas irmãs, que morava perto dali, e acordara com a forte explosão. Desci para falar com ela, e o frio me fez perceber que estávamos todos de pijama. Minha irmã estava muito nervosa, porque pensara que algo de mal havia acontecido conosco, e por isso saíra imediatamente atrás de nós. Tata, enquanto eu estava vindo para cá, lá da Avenida Las Vegas, dava para ver uma mancha negra. Tive medo de que ao chegar me dissessem que você e meus sobrinhos estavam mortos. Eu disse que tínhamos que sair dali e lhe pedi para ficar para ver o que ia acontecer,
e para tirar fotografias. Mais tarde, o arquiteto que havia construído o edifício chegou e percorreu as ruínas com minha irmã para verificar vazamentos de água ou danos ao sistema elétrico. Minha irmã aproveitou esse momento para tirar muitas fotos que mostram os danos causados. Anos depois, eu me encontrei com o arquiteto em Medellín e quando falamos desse episódio, ele recordou o seguinte: Dona Vitória, não havia amanhecido ainda quando senti aquele estrondo imenso e disse à minha esposa: Mônaco caiu. Saí correndo, preocupado com a estrutura do edifício. Enquanto isso, o segurança pegou a chamada Loma del Campestre e vimos que a polícia e vários carros de bombeiros se dirigiam ao edifício. Subimos por uma trilha estreita e íngreme até a parte mais alta da montanha, onde ficava a cabana El Bizcocho, um dos esconderijos conhecido na família como Los Viejitos. Quando chegamos à porta da cabana de madeira, Pablo e meu irmão Mário foram nos receber. Abraçamo-nos e nesse momento Juan Pablo e eu começamos a chorar desconsolados. Uma vez dentro, encontramos meu cunhado, Roberto e Mugri, e eles contaram que estavam na varanda da fazenda quando ouviram uma forte explosão. A terra tremeu e viram uma nuvem em forma de cogumelo embaixo. Depois, sentamo-nos na sala da cabana para conversar e tomamos chocolate quente com pão. Eles falavam sem parar, mas não notavam que eu estava pesarosa, porque meu sonho de viver para sempre no edifício Mônaco havia desaparecido em um instante. Eu tinha 26 anos na época e me afligia pensar que nunca mais poderia morar ali. Achei que vocês três estavam mortos. Eu sabia que iam jogar uma bomba em mim, mas não imaginei que seria assim, contra vocês, disse Pablo, visivelmente consternado. Mugri ia dizer algo quando alguém ligou no celular de Pablo, que atendeu de imediato. Por sua expressão, percebemos que era algo importante e esperamos 5 minutos em silêncio, até que ele agradeceu a ligação e desligou. Depois, disse: Os filhos da puta me ligam para saber se eu sobrevivi. Eu agradeci o apoio que me prometeram, mesmo sabendo que foram eles que puseram a bomba. A frase de meu marido foi enigmática, mas suponho que os outros entenderam a que se referia. Menos eu, que como sempre estava à margem de tudo. Passou-se algum tempo, até eu ter uma ideia clara da origem do atroz ataque ao edifício, que causou a morte de 3 pessoas, feriu mais 10 e deixou uma centena de afetados. Pelo que eu soube por várias pessoas próximas a Pablo, o atentado foi resultado de discrepâncias entre os chefes do cartel de Cali e meu marido, por conta do negro Pabon. E o mais inacreditável é que não foi por negócios de narcotráfico, nem pelo controle dos mercados da cocaína. Foi por uma mulher. A história é muito simples. Um homem conhecido como Pinha, funcionário de Elmer Pacho Herrera, um dos chefes do cartel de Cali, manteve uma relação afetiva com a esposa do negro Pabon, enquanto este pagava 2 anos de cadeia em Nova York. Já livre e na Colômbia, Pabon procurou Pablo em La Isla, esconderijo do Penhol. Ele pediu que intercedesse perante o pessoal de Cali para que lhe entregassem Pinha, porque queria vingar a afronta. Pablo falou com Gilberto Rodrigues Orejuela em várias ocasiões, mas este se recusou categoricamente, e meu marido acabou comprando a causa de seu amigo enganado. O resultado foi a bomba no edifício Mônaco, porque o pessoal de Cali devia saber que Pabon estava morando conosco. De fato, a onda expansiva do carro-bomba afetou boa parte do 3º andar, onde Pabon se hospedava, mas no dia do atentado ele não estava lá. Passamos as 48 horas seguintes ao ataque ao edifício com Pablo, que muito ativamente tentava descobrir quem havia dado a ordem e quem ativara o carro-bomba. Eu observava em silêncio. Ele estava muito pensativo, com cara de fúria, como se quisesse atropelar o mundo.
Era a primeira vez que o atacavam dessa maneira e que sua família ficava à beira da morte. Chamou minha atenção o fato que inúmeras pessoas fossem falar com ele, oferecer-lhe sua colaboração no que precisasse, porque haviam atentado contra o patrão. Ele ia de uma reunião a outra, mas me entristecia o fato de não se preocupar conosco, não me perguntar como eu me sentia pelo que havia acontecido, pelos graves danos que sua própria casa sofrera. Uma vez mais, o material não lhe interessava, porque poderia comprar tudo de novo. Ele repetia sem parar que era uma máquina de fazer dinheiro. E como também não perguntou onde moraríamos, fiz algumas ligações e não hesitei em sair dali, com Juan Pablo e Manuela, para o apartamento de uma de minhas irmãs, no edifício Torres del Castillo, onde poderíamos ficar algum tempo. Esses fatos nos afetaram de tal maneira que, pelo menos durante 6 meses, dormimos com as luzes acesas. Quando meus filhos dormiam, eu chorava de impotência e de dor, porque meu castelo de cartas havia desmoronado. Eu não pude sequer ir ver o que ficara em pé no edifício, e embora meses depois tenhamos podido reformá-lo, a guerra me impediu de voltar. Em meio à incerteza por nosso futuro, senti ainda mais medo quando 3 dias depois de chegar a esse refúgio temporário, deu-se o sequestro do candidato à prefeitura de Bogotá, Andrés Pastrana, e depois a tentativa de sequestro e posterior assassinato do Procurador-Geral da Nação, Carlos Mauro Orreos. Pelo modo como os meios de comunicação detalharam os fatos durante esses dias de fim de janeiro de 1988, era evidente que Pablo poderia estar por trás. Eu me sentia impotente diante da violência desatada por ele, porque cada coisa que fazia afetava mais e mais pessoas e nos punha em situação de grave risco. Pablo havia dito recentemente que era preciso reforçar as medidas de segurança em torno de nós, mas sua ordem não se cumprira totalmente, porque em 21 de fevereiro de 1988, Juan Pablo quase foi sequestrado. Nesse dia, ele chegou ao apartamento muito assustado por causa do que havia acontecido. Seu pai impedira que o levassem. Ele me contou que, pouco antes de participar da competição de velocidade de motocicleta no complexo de Belo Niquia, ao norte de Medellín, várias caminhonetes ficaram atravessadas na pista e Pablo desceu de uma delas e disse a Juan Pablo que ficasse calmo, mas que descobrira que queriam sequestrá-lo. Meu marido deixou Pinina e outros rapazes para cuidar de Juan Pablo enquanto acabava a corrida e depois levaram-o de volta. A tentativa de sequestro de meu filho nos mergulhou em uma angústia permanente, porque era claro que depois da bomba no edifício Mônaco, achar que estávamos sendo perseguidos seria parte de nosso dia a dia. E eu ficava ainda mais assustada ao ver nos noticiários que Pablo havia começado a se vingar, destruindo os interesses econômicos do pessoal de Cali, como as sucursais de Medellín, da rede de drogarias La Rebarra, propriedade dos irmãos Miguel e Gilberto Rodrigues, chefes de Cali. À medida que a violência de Pablo ia recrudescendo, também aumentava a pressão das autoridades. Mas o que aconteceu na terça-feira, 22 de março de 1988, foi um alerta muito grande para todos nós. Era um dia aparentemente normal. Pablo estava escondido em El Bizcocho. Juan Pablo e Manuela haviam saído às 7 horas da manhã para a escola e eu estava com uma de minhas irmãs no apartamento de Torres del Castillo, onde morávamos desde janeiro anterior, quando acontecera o atentado contra o edifício Mônaco. Às 7h30 da manhã, Núbia, a babá, abriu a porta do apartamento porque a campainha tocava insistentemente e encontrou um grande número de soldados que iam realizar uma busca. Depois de empurrá-la de lado com força, os militares procuraram por todo lugar, até que nos encontraram no quarto principal. Um deles me pediu documento de identidade e imediatamente informou por rádio.
A esposa do criminoso está aqui. A seguir, perguntou se deviam me levar à 4ª Brigada e lhe disseram que sim, para ver se assim esse monstro aparece. Minha irmã ficou preocupada com o risco que eu poderia correr e não hesitou. Pediu aos militares que a detivessem também. Assim foi, e ficamos em um calabouço até o dia seguinte, quando nos soltaram porque eu não havia cometido delito algum e nenhuma autoridade judicial estava atrás de mim. Voltamos correndo para o apartamento, porque eu estava angustiada, sem notícias de meus filhos. Chegando, encontramos a novidade de que os militares também haviam ido ao Colégio San José de la Salle, onde Juan Pablo estudava, mas a habilidade do diretor evitara que o levassem. Um dos vigias do colégio notara a chegada de caminhões do exército e fora contar ao guarda-costas de meu filho, que o tirara da classe e o levara à sala do diretor, que, por sua vez, dissera a Juan Pablo que se escondesse debaixo de sua mesa. O menino vira quando os soldados entraram e perguntaram por ele, mas o diretor respondera, convincente, que não sabia onde estava o aluno Escobar. Quando os militares foram embora, meu filho saíra do esconderijo e não pronunciara uma palavra até que o levaram para casa. Nem meu pai, que naquela época tinha 76 anos de idade, se safou da ofensiva militar contra nós. Ele foi detido por uma patrulha quando dirigia seu velho Volvo e, sem explicação alguma, retiveram o carro e o levaram a um batalhão adscrito à 4ª Brigada. Mas quem quase levou a pior foi Pablo, que foi alvo de uma operação sem precedentes do Exército, que mobilizou mais de 1000 soldados, 3 helicópteros e vários tanques de guerra para ocupar a cabana El Biscocho, onde meu marido e 10 guarda-costas estavam escondidos. Todos estavam dormindo a essa hora, 5 horas da madrugada de 22 de março de 1988. Mas um casal de camponeses, contratado para vigiar a área, o alertou por rádio sobre a chegada maciça de militares. 2 guardas, que ficavam na parte de cima da Avenida Las Palmas, deram o mesmo aviso quando viram dezenas de soldados descendo a montanha. As ligações oportunas dos vigias facilitaram a fuga de Pablo e seus homens, mas quando estavam correndo pela montanha, levaram 2 sustos. O primeiro, quando um soldado saiu de uma moita e apontou seu fuzil para todos e gritou mãos ao alto. Com seu conhecido sangue frio, meu marido se pôs à frente do grupo e disse ao militar que relaxasse, porque todos iam se entregar. Enquanto Pablo falava, 6 dos seus homens foram para a frente e ele, Otto e Campeão ficaram atrás para poder fugir. A estratégia funcionou, porque quando o soldado reagiu, eles já estavam a certa distância. Mesmo assim, o militar disparou várias rajadas de fuzil e alguns projéteis por muito pouco não atingiram Pablo. Poucos dias depois, quando estávamos em outro esconderijo, ele me contou que naquele momento chegara a sentir a morte, porque a terra levantada pelas balas caíra em seu rosto. O susto não havia acabado. Quando os fugitivos estavam chegando à Avenida Las Palmas, deram de cara com outro soldado, mas meu marido agiu com rapidez e, depois de apontar sua pistola para o militar, disse que era da polícia secreta e pediu que se afastasse, porque estava conduzindo vários detidos até a estação mais próxima. O soldado, surpreso, pôs-se de lado e a coluna de homens seguiu adiante. Um fotógrafo do jornal El Colombiano, que havia chegado ao local, alertado pelo movimento de tropas, captou o instante em que meu marido e seus homens caminhavam em fila indiana. 2 semanas depois, o Exército publicou em vários meios de comunicação o primeiro cartaz, oferecendo 100 milhões de pesos de recompensa a quem oferecesse informações sobre meu marido. Os dados poderiam ser entregues pelos números 4, 6, 1, 1, 1,
111 em Medellín e 2225012 em Bogotá, bem como na caixa postal 1500. Ver o cartaz na televisão e nos jornais me deixou muito preocupada, mas Otto disse para eu ficar tranquila, porque Pablo pensara em uma estratégia para desorientar os militares que já estava dando resultados. Eu lhe perguntei qual, e ele respondeu que Pablo pagara a várias famílias do bairro La Paz para que mandassem cartas e ligassem dando pistas falsas sobre ele. Tinham que dizer, por exemplo, que Pablo estava de barba e escondido em uma casa com homens armados, mas na costa, ou que o haviam visto em uma casa em Bogotá com cortinas fechadas, vigiada por homens com fuzis. Durante meses, homens e mulheres do bairro colaboraram com a manobra de distração criada por Pablo, e a ela se somou o lançamento, feito por helicópteros e aviões, de milhares de cartazes acusando os oficiais da polícia e do exército de cometer delitos e violar os direitos humanos em Medellín e Antioquia. A resposta foi imediata. Em um fim de semana, lançaram de um avião milhares de panfletos com uma foto aparentemente de Juan Pablo, com a seguinte legenda: "Gostaria de um marido como este para sua filha?" Guerra suja dos dois lados. Mas no caso de Juan Pablo, tratavam-no como um delinquente, apesar de naquela época ter apenas 11 anos de idade. Perseguiam-no para acossar Pablo. Acaso ele tinha que pagar pelos erros do pai? Com certeza não. Mas a esse nível chegava um confronto que estava longe de acabar. Salve, família! E assim, chegamos ao fim de mais uma história de poder, disputas e traições. As tretas de Pablo deixaram marcas profundas, não só em seus inimigos, mas em toda a Colômbia. O homem que sonhava em ser presidente, que construiu um império, também semeou o caos e a destruição. Mas apesar de toda a loucura, apesar das inúmeras quedas e do medo que espalhou, o reinado de Pablo não poderia durar para sempre. Seus inimigos foram se unindo e sua própria arrogância começou a cavar sua queda. De inimigo público número 1 a um homem caçado como um animal, a trajetória do El Patrón é um lembrete de que nenhum império construído sobre o caos e a intimidação é eterno. No fim, Pablo colheu o que plantou. Suas disputas, que começaram como uma forma de proteger seu poder, acabaram por destruí-lo. O que restou foi um legado de medo e destruição, e uma Colômbia marcada por uma disputa que parecia não ter fim. Hoje, a Colômbia segue reconstruindo as peças deixadas pelo submundo, e o nome de Pablo permanece como um símbolo do que acontece quando a ambição e a animalidade são levadas ao extremo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias impactantes como essa.
E lembre-se, o poder corrompe, mas a história nunca esquece. Até a próxima! Sejam bem-vindos e bem-vindas à MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo! MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!